Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir que a igreja abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Diz assim: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra e te bendizemos, ó Deus, pela rica oportunidade, Senhor, de termos ela, Senhor, ao nosso alcance, Senhor, em nossas mãos. Senhor, mais uma vez te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, e não nos deixe, ó Deus, sair, Senhor, voltar para casa, Senhor, da mesma forma, Senhor, que chegamos aqui. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, ó Deus, porque somos pecadores, ó Deus, e carecemos do Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha falar, Senhor, ao coração da Tua igreja nessa noite. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Santo Espírito ache terreno fértil, ó Deus, nos corações de cada um, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, ser comigo, Senhor, neste momento. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, falar, Senhor, através da ministração da Tua Palavra e edificar a Tua igreja, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de, com base nesse texto, compartilhar com vocês sobre uma vida digna do amor de Deus. E do último ano para cá, Deus tem me feito refletir e tem trabalhado muito sobre essa questão do amor em mim. E nesse tempo, né, pude perceber uma verdade essencial para todo cristão e perceber uma verdade que está bem clara nas páginas da Escritura, de que o amor é fundamental, ele é essencial para todo cristão. Não existe cristão sem amor. E talvez nenhum texto bíblico seja mais claro do que isso, do que 1 João 4, do 7 ao 11, onde João vai escrever que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Simples, claro, bem objetivo. Deus é amor. Só que ao mesmo tempo e na mesma velocidade que a gente lembra dessa verdade e nos alegramos, na mesma velocidade com que nos alegramos, muitas vezes temos a tendência de negligenciá-la ou de desvalorizá-la. Nós negligenciamos essa verdade quando, por exemplo, ignoramos o amor de Deus por nós, quando pecamos deliberadamente contra Ele. Pois todo pecado é um ato de desprezo ao amor que Deus demonstrou para conosco. João diz, em 1 João 4,10, que o amor consiste, ou se resume, no fato de que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se o amor se resume no ato de Deus ter dado o seu Filho para aplacar a ira que Ele tinha contra nós pelo nosso pecado,
todo ato que desperta essa ira é um ato de desprezo, é um ato de negligência para com esse amor. Mas também, muitas vezes, nós consideramos este amor como que sem valor, ou nós desvalorizamos este amor. Quando? Quando, após pecarmos, simplesmente tomamos por certo de que Deus ele vai relevar o nosso pecado, ou ele vai nos perdoar porque, afinal, Deus é amor. O mundo, por exemplo, hoje prega muito isso. Não, no final, Deus vai me perdoar, ele é amor. Deus é amor, não é isso que a Bíblia diz? Então, ele vai perdoar. Então, isso é uma negligência, isso é um desvalorizar do amor de Deus. E isso também era observado, por exemplo, quando a gente olha nas páginas da Bíblia, na época dos juízes, que o povo de Israel, cada um seguia no seu jeito. Cada um adorava a Deus do seu jeito, fazia o que bem entendia, fazia aquilo que vinha na mente. E aí, com isso, o povo se afastava de Deus, ia cair na idolatria, adorava um falso Deus. Deus, então, mandava o seu castigo, o seu juízo contra aquele povo. Passado algum tempo no castigo, o povo se arrependia, pedia perdão a Deus. Deus levantava um juiz e libertava aquele povo da opressão. O povo passava por um período de paz, debaixo da bênção, e depois voltava a pecar. E esse ciclo se repetia e se repetia. Isso é um desvalorizar do amor de Deus. Então, ao mesmo tempo que lembramos desta verdade, nós também, muitas vezes, negligenciamos ela. Mas existe uma pergunta fundamental para todo aquele que é nascido de Deus. E que essa pergunta é: como viver uma vida digna deste amor? Como viver uma vida que seja condizente com o amor que nós recebemos da parte de Deus? E para responder essas perguntas, nós vamos usar estes versos que lemos. E a primeira coisa que precisamos entender sobre uma vida digna deste amor é a magnitude deste amor. É o que exatamente é o amor de Deus. O que nós queremos dizer quando dizemos, Deus me amou? Paulo vai mostrar nos versos 5 a 8 o exemplo de Cristo em sua humilhação. E o contexto aqui, onde esse texto está inserido, é que Paulo estava buscando justamente combater uma divisão dentro da igreja dos Filipenses. Ele estava buscando combater uma divisão, uma dissensão que estava começando a entrar naquela igreja que era tão querida por Paulo. Então, ele vai começar ali no final do verso 27 a dizer que eles devem viver de modo digno do Evangelho. Ele vai dizer que eles devem se manter firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé. E ele vai exortar os irmãos a estarem unidos. E ao exortar, ele vai dizer que os irmãos devem ter o mesmo exemplo, o mesmo modo de pensar de Cristo. Então, o contexto em que a nossa passagem se insere é um contexto em que Paulo está exortando a igreja a se manter unida, dando para ela o exemplo do seu Senhor Jesus Cristo. E se tem uma coisa que a dissensão ela evidencia, é falta de amor. Quando há amor, não há divisão, não há dissensão. Pode haver diferentes modos de pensar, diferentes opiniões, mas há união. Mas uma vez que o amor ele é deixado de lado, a dissensão e a divisão ela é certa. E para falar sobre o amor de Deus e sobre a magnitude deste amor, nós vamos olhar os versos 5 a 8. No verso 5, Paulo diz para nós termos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo diz que Jesus se esvaziou e assumiu a forma de servo. E aqui está a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai entender o amor de Deus.
O que significa dizer que Cristo se esvaziou? De que exatamente Cristo se esvaziou? Alguém, à primeira vista, pode pensar que Cristo, ao se tornar homem, se esvaziou de sua divindade ou do seu poder. Então, ele é Deus, Jesus é Deus eternamente, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade existe eternamente. E, ao encarnar, alguns vão pensar que Cristo, ao encarnar, ele se privou de sua divindade. Ele se esvaziou de sua divindade. Só que isso é uma heresia. Em nenhum momento da história, Jesus deixou de ser Deus. Em nenhum momento da história, em nenhum momento da sua encarnação, Jesus deixou de ser Deus. Tanto é que quando ele estava aqui na terra, ele disse que quem vê ele, vê o Pai. Ele diz que ele e o Pai são um. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus quando encarnou. Por quê? Como nós percebemos isso? Nós percebemos isso porque ele continuou tendo poder sobre todas as coisas, ele acalmou a tempestade, ele mandou um morto ressuscitar, ele sabia as intenções dos corações dos fariseus, daqueles que vinham perguntar alguma coisa a ele sabia as intenções e os pensamentos dos seus discípulos. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Então, de que Cristo se esvaziou? Alguns vão dizer que Cristo se esvaziou parcialmente de sua glória. E como quem usa um véu e esconde uma parte do seu rosto, parcialmente o seu rosto, a glória de Cristo foi parcialmente ocultada quando ele encarnou. E essa glória, os apóstolos tiveram vislumbres dessa glória, como por exemplo na transfiguração, quando eles veem Jesus ser transfigurado e o Pai dá testemunho do Filho. E João declara que os apóstolos viram a sua glória como do unigênito do Pai. Então, alguns vão dizer que Cristo se esvaziou parcialmente de sua glória ao encarnar. Todavia, como o comentarista Moisés Silva destaca, a palavra esvaziar aqui, ela faz paralelo com a palavra humilhar do verso 8. Perceba que os versos 7 e 8, eles são muito semelhantes. No verso 7, Paulo diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E no verso 8, Paulo diz que ele se humilhou, tornando-se obediente, como um bom servo, até a morte. De tal forma que o esvaziar é uma expressão gráfica da completa renúncia de Cristo. Esse termo esvaziar inclui todos os aspectos e detalhes da humilhação de Cristo. Porque, na verdade, em nenhum momento Paulo afirma que Cristo deixou algo de lado. Pode perceber nessa passagem, Paulo não diz que Cristo se separou da sua glória. Paulo não diz que Cristo se separou da sua divindade. Paulo não diz que Cristo se separou de seu poder. Não. Mas Paulo diz que Cristo acrescentou a si uma coisa: a natureza humana. Ele assumiu a forma de servo. E ao acrescentar para si a natureza humana, Cristo assumiu a forma de um servo obediente, mesmo tendo a forma de Deus. E aqui nós vemos a disposição de Cristo, e aqui nós começamos a entender o amor de Deus que nós falamos no início. Nós entendemos o amor de Deus aqui pelo fato de Cristo se privar do gozo de sua glória e encarnar como homem, passando a sofrer os mesmos sofrimentos que nós. Nós sentimos fome, ele também sentiu. Nós sentimos frio, ele também sentiu. Nós sentimos calor, ele também sentiu. Nós nos entristecemos e choramos, ele também se entristeceu e chorou. Nós também nos cansamos, ele também cansou. Nisto consiste a humilhação de Cristo, no fato de que ele, sendo Deus, eterno, autossuficiente, todo-poderoso, perfeita comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, ele não precisava de nada. Até hoje ele não precisa. Ele é eterno. Esse Deus, esse Filho, acrescentou, assumiu para si a forma humana e se tornou como um de nós. No exato momento em que Cristo assumiu a forma humana, sua humilhação começou. E consistiu em começar e permanecer obediente a Deus até a morte.
Cristo não foi humilhado apenas na cruz. A humilhação de Cristo não começou ali no Getsêmani, quando ele foi preso, ou quando ele foi açoitado, ou então quando ele foi traído por Judas, ou quando Pedro negou. A humilhação de Cristo começou lá na estrebaria de Belém. A humilhação de Cristo começou no exato momento em que ele passou a ser um bebê, concebido milagrosamente pelo Espírito Santo na barriga de Maria. E à medida que ele foi crescendo, ele entrava cada vez mais no nosso sofrimento, se assemelhando a nós em tudo e em todas as coisas, como o autor dos Hebreus fala, em um afastamento cada vez maior das alegrias do céu, culminando na sua morte por crucificação. Como Paulo, então, poderia falar sobre essa tão grande humilhação? No fato de um Deus eterno passar a ser uma criança. Que palavra seria adequada para esta humilhação? Esvaziar-se. Ao assumir a forma humana e se tornar um servo obediente, Cristo se humilhou. E por ser Deus, isto foi dito como um esvaziamento. Mesmo ele não perdendo nenhum de seus atributos divinos, ele se esvaziou. Ele se humilhou. Mas o que isso tem a ver com amor? O que é que isso tem a ver com o amor? Tem a ver que, quando pensarmos que Deus nos amou, a magnitude deste amor se dá pelo fato de que um Deus eterno, autossuficiente, todo-poderoso, passou a ser como nós. E Cristo não nasceu com 30 anos, quando ele iniciou seu ministério. Cristo nasceu como todos nós nascemos, como uma criança. Cristo chorou com fome quando foi bebê. Cristo passou frio e chorou. Cristo precisou que seus pais lhe limpassem, como toda criança precisa. Agora imagine o Rei do Universo chorando por causa de fome. Imagine o Criador da minha e da sua vida tendo que outra pessoa limpar suas necessidades fisiológicas. Imagine o Senhor de tudo sendo ensinado por seus pais acerca da lei. Imagine o próprio Logos, o próprio Verbo de Deus, a própria Palavra de Deus, aprendendo com os mestres da época sobre a lei de Deus. Ele foi um ser humano como nós. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Porque o apóstolo João vai dizer em 1 João 4,9 que o amor de Deus se manifestou no fato de Deus ter enviado Jesus ao mundo para vivermos por meio dele. Então, quando você pensar, Deus me amou, quando você lembrar desta verdade preciosa, lembre, o amor de Deus por nós foi tão grande que o próprio Senhor do universo, Cristo, se humilhou a ponto de se tornar como um de nós, a ponto de sofrer as mesmas coisas que nós sofremos, a ponto de passar pelas mesmas angústias que nós, se identificar conosco em tudo. Talvez o cantor Sérgio Lopes, ele captura muito bem isso em uma de suas canções, quando ele escreveu: lhe falei do meu passado e ele me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Esse é o amor de Deus. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente quando pensarmos em uma vida digna deste amor é entender
Qual foi o tamanho desse amor? Talvez a gente não tenha nem palavra para dizer o tamanho. Grande não é bastante para descrever o amor que Deus teve por nós. Por isso, talvez João escreve que Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira que não tem palavra. De tal maneira Ele nos amou. Diante disso, como podemos viver de uma forma digna deste amor? Que forma de vida é compatível com alguém que conhece e experimentou esse amor? Porque conhecer esse amor, muitos podem conhecer. Por exemplo, os teólogos que estudam a palavra podem conhecer este amor. E nem todo teólogo é crente. Se a gente atravessar a rua e perguntar a alguém ali, ela vai dizer que Deus ama ela. Ela tem alguma noção desse amor. Só que experimentar este amor é diferente. Experimentar esse amor vai nos levar a ter uma atitude como a daquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus. De simplesmente se achegar diante dele e se entregar. De saber que é pecador, reconhecer que é pecador e saber que nada pode fazer com que ele perdoe aquele nosso pecado, a não ser o seu amor. Experimentar esse amor é experimentar o perdão, é ter dentro de si a certeza: Deus me perdoou e Deus agora me tem como filho. Isso é experimentar. Então, quem experimentou esse amor, como deve viver? A parte central da resposta está no verso 5. Quando Paulo nos exorta, nos ordena a ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E esse verso 5, dependendo da sua versão, ele está diferente. Aí. Algumas traduções, como a minha, vão trazer o mesmo modo de pensar. Outras vão trazer o mesmo sentimento. Outras vão trazer a mesma atitude de Cristo Jesus. O motivo para essa divergência é que não existe uma palavra no português que traduz exatamente a palavra que Paulo usou. Porque a palavra que Paulo usou no grego, ela vai ter um sentido de uma disposição mental direcionada a algo bom. Uma disposição mental direcionada a algo bom. Como assim? Essa disposição, ela envolve três coisas: conhecer, desejar e realizar. Conhecer, desejar e realizar. Então, quando Paulo diz que esta disposição, ela esteve presente em Cristo, Paulo está nos dizendo que Cristo conhecia, ele tinha conhecimento, ele sabia que a sua obediência por meio da humilhação era algo verdadeiramente bom. Primeira coisa, conhecer. A segunda coisa é desejar. Então, quando Paulo diz que Cristo teve essa disposição, ele diz, é como se ele tivesse, Cristo desejou, ele quis, voluntariamente ele se ofereceu para obedecer por meio da humilhação de se tornar homem. E Cristo também teve a atitude, ele realizou a obediência. Em outras palavras, Cristo não apenas obedeceu por meio da humilhação ou por meio do seu esvaziamento, mas ele também desejou fazer isso e ele também sabia que isso era bom. Então, diante disso, Paulo olha para os filipenses, ele olha para nós e diz: tenham vocês esta mesma disposição. Conheçam, desejem e realizem o mesmo ato bom que Cristo fez. Porque ele diz, tenham em vocês a mesma disposição. Cristo conheceu o que ele deveria fazer, ele desejou fazer e ele fez. Paulo está dizendo, vocês também devem fazer isso. Mas fazer o quê? À primeira vista, a gente pode tentar dizer, não, a gente tem que se esvaziar, não é isso que ele está dizendo? Logo em seguida ele se esvaziou, então a gente tem que se esvaziar, né? A gente tem que ter a mesma atitude de Cristo, então tem que se esvaziar. Só que essa interpretação está errada.
Porque a gente viu que esvaziar se refere a uma expressão, meio que uma expressão gráfica da humilhação de Cristo. Ao se tornar homem, Cristo, que é Deus, ao se tornar homem, ele se humilhou. E aí Paulo diz que essa humilhação consiste no esvaziamento. Só que nós já somos homens. Nós não temos como ir para uma condição menor. Nós já somos homens. Não temos como ir para uma condição ainda menor. Em outras palavras, nós já estamos no estado de humilhação. A gente já é humilhado pela nossa própria natureza. Exaltado, numa condição de exaltação e glória, somente Deus. Então, quando Cristo assume a forma de homem, esse ato recebe o nome de esvaziamento. Mas nós não. Nós já estamos em um estado de humilhação e nós não temos nada de bom para abrir mão. Pelo contrário do que muita gente pensa, nós não temos um direito para abrir mão. Nós não temos nada de bom para deixar. Nós não temos uma condição boa para nos rebaixarmos a uma condição menor. Então, esvaziar-se não pode ser imitado por nós. A atitude boa que Cristo teve e que nós também devemos ter é a da obediência. A obediência até a morte. Quando Paulo diz que nós devemos ter a mesma disposição mental de Cristo Jesus, ele está dizendo: tenho a mesma obediência, tenho a mesma disposição de obediência que houve em Cristo Jesus. Se você já experimentou desse amor, seja um servo obediente até a morte, assim como Cristo fez. Mas o que é essa obediência? Essa obediência precisa de conhecimento, desejo e atitude. Não basta conhecer aquilo que deve ser feito. Não basta conhecer o mandamento. Tem que desejar fazer o mandamento. E tem que fazer o mandamento. Tem que obedecer. Não basta simplesmente conhecer, desejar e não obedecer. Ah, eu sei que eu não devo mentir. Eita, como eu queria não mentir. Eu me esforço tanto, Jesus. Mas todo dia tem aquela pessoa lá no trabalho que me pergunta se eu posso dar carona e eu digo que não posso. Mentindo. Mas eu queria muito. Eu quero muito. Eita, como eu queria. Mas não faz. Então não adianta conhecer e desejar, mas não obedecer. Tem que conhecer a vontade de Deus, desejar segui-la e obedecer a ela. Em outras palavras, sabe o que é que significa, irmãos? Servir a Deus sem reservas. É não ficar dando desculpas para servir a Deus. Em outras palavras, ter a mesma disposição de Cristo significa servir a Ele sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Cristo não levantou barreiras na sua humilhação. Será que Cristo, quando a Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali debatendo ou planejando tudo, será que ele levantou a mão? Eu acho que eu não vou fazer isso não. Será que Cristo, em algum momento, quando ele foi homem, ele, diante das dificuldades que ele tinha, ele desistiu? Ou ele obedeceu porque ele tinha que obedecer afinal? Não. Ele desejou. Quando Paulo diz o mesmo modo, essa disposição mental envolve desejo. Sabe o que é esse desejo, irmãos? Esse desejo é quando nós temos as opções A, B, C, D, E, F, G, H e J para ser alguma coisa na vida. E a gente escolhe, a gente deseja seguir aquilo que Deus tem para nós. Isso é esse desejo. Não é obedecer depois. Não, eu tentei ser tudo na vida. De agricultor a médico, eu tentei ser tudo. Nada deu certo. Então, eu acho que meu chamado é para ser alguma coisa assim, missionário. Eu acho que eu vou ser isso mesmo, né? Depois que eu lutei tanto. Não. Desejar é ter a chance de ser qualquer coisa. Todas as portas estarem abertas. Mas você saber e desejar seguir a vontade de Deus e obedecer a ela. Isso é ter a mesma disposição mental de Cristo. Se nós experimentamos verdadeiramente este amor, que fez Cristo se humilhar ao ponto de ser um bebê dependente de seus pais,
Como nós podemos levantar barreiras para obedecer e servir a esse Cristo? Que sacrifício nosso seria maior do que o sacrifício de Cristo? Que humilhação eu e você poderíamos passar que seria maior do que a humilhação de Cristo, sendo Deus, se humilhar como homem? Quem de nós aqui pode levantar qualquer barreira dizendo para Deus: não, Deus, mas eu tenho esse direito aqui? Quem diante de Deus pode levantar o dedo e querer argumentar alguma coisa? Quem pode tentar questionar um Senhor que se tornou servo para salvar a vida dos seus servos? Será que Cristo não teve dificuldade? 40 dias no deserto, em jejum, em oração. Após 40 dias, Satanás vem tentar ele. Após 40 dias, a Bíblia diz, ele teve fome. A primeira coisa que Satanás oferece é o que a ele? Pão. Será que Cristo não sabe o que é passar pela dificuldade da fome? Será que Cristo não sabe o que é o poder de uma tentação? Como os autores aos Hebreus diz, ele sabe o poder de uma tentação, porque ele resistiu até o fim, ele suportou todas. Nós não sabemos, porque muitas vezes nós caímos durante a tentação. Quem pode questionar Cristo sobre a incredulidade de seus discípulos, ou a incredulidade e a desatenção dos seus discípulos? Será que aqueles aqui que são líderes, será que nós temos algum argumento para usar? Não, eu vou deixar de liderar porque meus liderados eles são desobedientes demais. Será que Cristo não passou por desobediência dos seus liderados? Será que Cristo não enfrentou isso? Traído por um dos seus discípulos, negado por um daqueles que ele era mais próximo. No momento da sua cruz, ninguém estava lá. Será que Cristo não passou por rejeição? Foi na sua cidade e aquelas pessoas que o viram crescer rejeitaram ele. Seus irmãos de sangue, durante o seu ministério, antes até a sua morte, não seguiam ele. Cristo foi rejeitado dentro de sua própria casa. Será que Cristo não foi perseguido pelos ímpios? Se nós temos alguém que nos persegue no trabalho, na escola, na universidade, será que essa perseguição Cristo também não passou? Será que Cristo também não se cansou? Naquela passagem que ele acalma uma tempestade, ele está dormindo. E ele não estava fingindo que estava dormindo, para os discípulos irem atrás dele. Ele estava dormindo. E nós sabemos pela nossa própria experiência que, dependendo do nível de cansaço nosso, a gente fica realmente apagado. Não tem nada que acorde. E no relato bíblico, naquele dia, durante o dia, naquela noite, né, no caso durante o dia, Cristo tinha passado o dia ensinando e ele vai passar para outra margem. Será que ele não se cansou por causa de ensinar? Por isso ele dormia tão pesado? Mas ele colocou alguma barreira quando seus discípulos clamaram? Quando seus discípulos pediram perdão, será que ele colocou alguma barreira dizendo, não, Pedro, eu não vou perdoar você não, você me negou. Será que nós temos alguma dificuldade, alguma barreira para levantar diante de Deus, diante desse amor que ele teve por nós? Nós não temos motivos, irmãos. Nós não temos desculpas. Ah, não, mas eu estou cansado. Cristo também cansou. A magnitude do amor de Deus, como Paulo fala em 2 Coríntios, ela nos constrange. Ela nos espreme. Porque a gente fica, de fato, sem argumentos. Não tem o que falar diante de um Deus que nos amou dessa forma. O maior motivador para uma vida de serviço é ter experimentado o amor de Deus. Como eu já disse daquela mulher pecadora, que Jesus, após perdoar os seus pecados, ele diz que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Todos nós aqui, eu tenho certeza disso, nós somos muito perdoados. E cada um aqui sabe
do quanto Deus nos perdoou. A gente não tem nem... Se a gente fosse parar um minuto agora para pensar, quantos pecados a gente cometeu hoje? Nem a gente sabe. Nem a gente consegue conceber essa conta. Mas Deus sabe e Ele nos perdoou. Então, se nós não enxergamos a magnitude desse amor e desse perdão ainda, é porque em nós ainda há muita soberba. Ou ainda nós não conhecemos verdadeiramente esse amor. Só existem essas duas possibilidades. Ou nós ainda nos achamos muito e aí a gente não se vê como miserável. Ou então a gente ainda não experimentou esse amor. Porque João, em 1 João 3,16 afirma: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aqueles que conhecem o amor de Deus e o experimentam, amam seus irmãos. A vida digna do amor de Deus é aquela que tem a mesma disposição de Cristo para obedecer. E que nessa obediência amam seus irmãos. E como Paulo vai falar nos versos 2, 3 e 4, essa é uma vida que é marcada por uma humildade, por não fazer nada por interesse próprio. Só que eu gostaria de concluir trazendo o fim. Qual é o fim de uma vida digna de amor? Qual é o fim desta vida? Se alguém aqui morrer hoje e viver uma vida assim, de amor, de entrega, de serviço sem reservas a Deus, qual vai ser o fim dessa pessoa? Qual vai ser o fim de nós? Paulo fala que por causa da perfeita obediência de Cristo, Cristo foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo nome. Aqui, e infelizmente por causa da hora, nós não vamos conseguir nos aprofundar mais. Mas aqui reside a nossa esperança. Calma, a gente não vai receber um nome que está acima de todo nome, não. Certo? Não é isso. Mas, uma vez que Cristo foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo nome, por causa de sua obediência, nós, que temos vivido na mesma disposição mental que Ele, nós temos plena certeza de que o próprio Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Onde é que está isso? Filipenses 3, 21. Vamos ler o 20 e o 21, na verdade. Filipenses 3, 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que Ele se tornou como nós, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Percebam, irmãos, Cristo, Ele existia na forma, na essência, na natureza de Deus. E Ele se humilhou ao ponto de ser como um de nós, homem, e passar pelos mesmos sofrimentos que nós. Ele existia na forma de Deus e se humilhou, assumindo a nossa forma. Mas por quê? Enquanto esteve nessa forma humilhada, enquanto homem, ele foi um servo obediente. Este Cristo, agora como homem, foi exaltado e está sentado à direita de Deus, com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E hoje ele domina sobre todas as coisas. E todos se dobram aos seus pés. Ao mesmo tempo, hoje, esta exaltação de Jesus garante para nós que estamos humilhados no presente momento. Que um dia, que nós não sabemos quando, poderia ser amanhã, né? Nós sairemos desse nosso estado de humilhação e receberemos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. E a certeza para isto é que Ele está exaltado acima de todas as coisas. Porque Paulo diz no final do verso 21, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ele foi exaltado acima de todas as coisas. E um dia, nós receberemos um corpo semelhante ao dele, glorificado. E aí sim,
a gente vai sair desse estado de humilhação. E aí sim, a gente vai sair desse estado de pecaminosidade. Porque a humilhação não é somente a gente sentir dor, não. A humilhação é principalmente o fato da gente pecar. Porque pior do que a dor que a gente sente, sei lá, se alguém tem dor na coluna, nas costas, no joelho, pior que essa dor é a natureza pecaminosa. Mas nós temos aqui uma promessa de que, se tivermos a mesma disposição mental de Cristo, conhecendo a vontade de Deus, desejando obedecer a ela e cumprindo a vontade de Deus, um dia nós receberemos do próprio Senhor Jesus um corpo segundo a sua glória. Portanto, e é a conclusão de Paulo em Filipenses 4:1, tendo em vista esse grande amor de Deus, permaneçam firmes no Senhor e tenham a mesma disposição de Cristo, que nos amou e se humilhou ao ponto de ser como um de nós, para nos fazer como Ele é. Essa é uma vida digna do amor de Deus. Então, quando você pensar, Deus me amou, pense nisso. Deus lhe amou, é verdade. Glória a Deus pelo amor dele. Deus nos amou. E pense em tudo que implica esse amor. Cristo se humilhou. Ele se humilhou. E nós devemos ser obedientes até a morte. Assim como ele foi. Sem desculpas, sem reservas. Ser como Cristo. Aqui na nossa vida. Amém? Vamos orar por isso. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, Senhor, e é eficaz. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor, colocamos tantos impedimentos, ó Deus, para te servir. Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus. Muitas vezes, ó Deus, nós desistimos, ó Deus, nós queremos deixar tudo de lado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós simplesmente, ó Deus, estamos desinteressados, Senhor. Senhor, nos perdoa, ó Deus. Que o teu amor, Senhor, venha estar, Senhor, como a tua palavra nos diz, a nos constranger. Que o teu amor, Senhor, venha estar, Senhor, a nos impelir, a te obedecer. Que venhamos a te amar, Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Que venhamos buscar conhecer tua vontade, Senhor, conhecer os teus mandamentos, a tua lei. Produz, Senhor, em nós, ó Deus, através do teu Espírito Santo, Senhor, o desejo de te obedecer, Pai. Que venhamos amar a tua vontade, Senhor. Amar a tua lei, ó Deus. Amar estar aos teus pés. E que possamos, Senhor, te obedecer, Senhor, a qualquer custo. Que possamos, ó Deus, como já foi pedido nessa noite, ó Deus, sermos reconhecidamente, Senhor, teus filhos, ó Deus. E viver como o Senhor, ó Deus. Uma vida de perfeita obediência. Ó Pai. E para aqueles, ó Deus, que estão desanimados, que a certeza, Senhor, de que um dia estaremos contigo e seremos como tu, ó Pai. Como tu, ó Jesus. Que receberemos, ó Deus, um corpo transformado, ó Deus. Que um dia, Senhor, todo o nosso pecado, Senhor, será expurgado de nós. Que esta esperança, Senhor, venha nos fazer, Senhor, continuar caminhando. Continuar vivendo em obediência a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.